Hello, students! Bem-vindos à aula de hoje. Na aula passada, nós falamos sobre o verbo auxiliar do. Também falamos sobre pronomes. Hoje nós iremos entender como utilizar este verbo auxiliar para fazer perguntas. How to make questions using the auxiliary verb do, simple present. Vimos na aula passada que o verbo auxiliar do é utilizado para falar sobre o tempo presente, para falar sobre a nossa rotina. Este verbo auxiliar, ele é utilizado único e exclusivamente com 4 pronomes. Ele é utilizado com o pronome eu, que em inglês é I, você, you, nós, we, e eles ou elas para humanos ou não humanos, they. Então pode ser utilizado para humanos e para objetos também, animais, desde que seja plural. Interrogative form. Nas formas interrogativas, o verbo auxiliar do é usado antes dos pronomes. Então, ele vai ficar posicionado antes dos pronomes. Vai soar como do I, do you, do we, do they. Então, é importante salientar que é necessário colocar esse verbo auxiliar antes dos pronomes para sinalizar para o ouvinte que você está fazendo uma pergunta. Então, vai ficar do I, do you, do we, do they. É claro que a entonação também é importante, né, pessoal? Fazer tom de pergunta. Logo em seguida, nós precisamos colocar um verbo na nossa frase, dar ação à nossa frase. Então, não existe frase sem verbo. O verbo se mantém no infinitivo, porque já temos o verbo auxiliar do, que nos mostra o tempo da sentença. Então, não será necessário alterar o verbo. Como vimos anteriormente, não se conjuga o verbo no presente simples. Temos alguns verbos de exemplo ali, ó. Study, work, eat and dance. Acredito que as fotos já estão bem explicativas, mas study, estudar, work, trabalhar, eat, comer, dance, dançar. Então, para fazer uma pergunta, nós vamos precisar dessa fórmula. Vai ficar posicionado desta maneira. Primeiro o do, depois o pronome, plus verb, plus vocabulary. Example. A pergunta, você trabalha nessa empresa? Em inglês vai ficar como Do you work in this company? Então, colocamos ali o verbo auxiliar do antes do pronome para mostrar que é uma pergunta. O verbo se mantém no infinitivo, não tem necessidade de alterar porque não existe conjugação verbal. E o restante ali é vocabulário que vocês vão aprender aí com o tempo no decorrer das aulas. Seguindo então para o nosso próximo PowerPoint, let's practice. Vamos praticar um pouco. Vamos posicionar de forma correta essa frase. Então, acerta quem coloca do, para mostrar que é uma pergunta, pronome you, depois o verbo speak e o vocabulário English. Do you speak English? Então, você fala inglês? Do you speak English? Mais uma prática. Do, they, porque agora eu estou direcionando a minha pergunta sobre eles. They. Depois o verbo study, Italian, vocabulary. Do they study Italian? Very good, people. Very good, students. Do they work in New York? Do they work in New York? Colocamos, então, o verbo auxiliar antes do pronome para mostrar que é uma pergunta. Do they live in Brazil? Do they live in Brazil? Eles moram no Brasil? Novamente, então, do, para mostrar que é uma pergunta. Pronome you. Verbo dance. Pop music. Do you dance pop music?
Mais uma question. Do you eat pizza? Do you eat pizza? Yummy pizza. Do you eat pizza? E logo em seguida nós temos exercises para vocês que querem praticar um pouco mais. Ali na apostila de vocês, vocês vão encontrar o exercício number 2, na page number 2 também. O exercício é Translate the question into English. Então, traduzam as perguntas para o inglês, para vocês exercitarem a sequência que nós acabamos de aprender aí com essa aula. Do, pronome, depois o verbo e o restante vocabulário. Espero que a aula tenha sido explicativa para vocês e a gente se vê na próxima aula, pessoal.